Olá! Vimos até aqui que a estratégia de Deus é preparar um povo específico para o trabalho de maior responsabilidade nessa terra, preservar o diagrama do projeto de Deus para a salvação da humanidade, ensinar esse projeto para todo mundo e estar pronto para serem parte do projeto através da vinda do Messias que se daria através desse povo. Nada poderia trazer honra maior do que essa. As informações que esse povo receberia seria capaz de transformá-los no povo mais avançado de sua época. Os conselhos sobre agricultura, saúde, higiene e leis sociais fariam desse povo uma civilização próspera, a mais próspera daquele momento. Ao ouvirem de Deus os conceitos sobre o sistema de funcionamento da realidade e colocá-los em prática, esse povo, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, alcançariam os resultados que seriam a consequência de viverem dentro do padrão criado e escolhido por Deus. A ideia seria que as outras nações, então, percebessem isso e viessem buscar o mesmo. Afinal, se até agora ninguém quis seguir aquilo que Deus gostaria de ensinar, quem sabe agora, vendo os resultados práticos de sucesso na vida desse povo, os outros também não se animassem. Com o estudo de hoje, entramos no livro do Êxodo. Bem-vindo à Lógica do Livro. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Esse se tornou segundo em comando no Egito e trouxe o restante de sua família, os descendentes de Abraão, para morarem no Egito. Esses descendentes de Abraão seriam aqueles que dariam origem, dariam início à grande nação de Israel. Através de gerações, esses descendentes se multiplicam grandemente, mas então o Egito os escraviza. Séculos se passam. A grande nação de sacerdotes, a grande nação de descendentes de Abraão, aqueles que iriam ensinar o mundo como chegarem mais perto de Deus, não passam de escravos. Onde é que está a promessa de Deus? O que eles estão ensinando para o mundo? A grande nação prometida de professores e sacerdotes não passa de brutos, escravos, trabalhando e apanhando dia e noite. Mas eles não haviam se esquecido do propósito de Deus em suas vidas e Deus também não havia esquecido do seu propósito para a humanidade. Ainda esperavam e clamavam. E Deus envia Moisés, você conhece a história? Este seria uma ferramenta para libertar essa grande nação e colocá-los de novo no rumo que eles deveriam estar. Veja que Moisés vem falar com o faraó no início do livro de Êxodo, pedindo para ele deixar o povo ir, mas olha que pegadinha legal, o povo não deveria simplesmente ir. Havia um objetivo, um propósito, e Deus pede para Moisés deixar isso bem claro. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. Em Êxodo 8, 27, Moisés deixa claro que eles querem ir para oferecerem sacrifício ao Senhor. Havia um propósito para essa saída, para essa libertação. Não era libertar apenas para ficarem libertos, mas para que tivessem a liberdade de voltar ao ritual do sacrifício, lembram? O ritual didático que mostrava a eles mesmos e ao mundo o estado da humanidade e o projeto de salvação do Pai através de Cristo. Esse era o ritual de sacrifício do Cordeiro que apontava para o sacrifício de Cristo. Deus queria que eles retomassem a missão de Abraão, a missão dada a Abraão e assumissem o lugar deles dentro desse projeto. Mas o faraó não quer deixar o povo ir. E agora temos outro problema grave. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Mas aqui devemos entender uma coisa muito importante. Quando o autor do livro de Êxodo diz que Deus faz alguma coisa, isso pode significar duas coisas. Que Deus realmente fez ativamente aquilo que ele fala que fez, ou que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Pastor, mas como é que eu vou saber a diferença? É simples, colocando mais peças de informação da Bíblia juntas e então entendendo o propósito de Deus. Se Deus houvesse realmente forçado o faraó a ser mau, então isso significaria que Deus não estaria dando liberdade de escolha a ele, ou seja, Deus violou a sua própria lógica. Se Jesus Cristo morreu exatamente para devolver ao ser humano a liberdade de escolha, não faria sentido ele mesmo ter tirado essa liberdade do faraó. Resumindo, não faria sentido interpretar essa passagem dessa forma. Um exemplo bem simples é você pensar da seguinte forma: o fogo é a oportunidade. Se você coloca manteiga em cima dele, ela derrete. Se você coloca uma massa de bolo, ela endurece.
Ou seja, a oportunidade é a mesma, mas dependendo do material de que você é feito, o seu coração endurece ou derrete. Então, Deus envia várias pragas, e cada praga tem uma função: mostrar ao povo hebreu, aos egípcios e ao resto do mundo quem ele é. Não se esqueça que naquela época o Egito tinha vários deuses, e como eles eram o império mais poderoso da época, todos os outros povos, todo o resto do mundo, olhava para o Egito e imaginava que os deuses do Egito eram os deuses mais poderosos daquela época. É assim que funcionava a mentalidade e a cultura da época. Deus precisa tirar isso da cabeça das pessoas. Mas não adianta ele simplesmente vir e falar: pessoal, não existe esse monte de deuses. Deus precisa tratar com eles dentro daquilo que eles conseguem entender. Então, vemos as 10 pragas. Na primeira praga, Deus mata o deus Nilo, e as águas se tornaram em sangue. Os egípcios adoravam vários deuses e o Nilo era um deles, mas Deus está dizendo através dessa praga: filhos, entendam uma coisa, eu sou mais poderoso do que esse deus Nilo que vocês adoram. Mais tarde, Deus mata o deus Ra, ou seja, o deus Sol. As estrelas, que também eram vistas como deuses, caem do céu e assim por diante. Deus, um por um, vai matando os deuses que os egípcios adoravam. Deus poderia simplesmente ter tirado o povo hebreu dali e colocado eles em Canaã num estalo de dedos, mas eles não estavam prontos. Eles mesmos não confiavam em Deus 100%. Eles mesmos haviam assimilado aquela cultura egípcia e eles precisavam de provas e evidências que Deus é o único e poderoso Deus criador do universo. E Deus as dá. Deus é didático e Ele fala com as pessoas dentro da capacidade que eles têm de entender no momento em que eles estão vivendo. Por isso, Ele se apresenta sendo mais forte do que aquilo que eles achavam que eram deuses poderosos. E por fim, a última praga, mais uma vez, não precisava ser chamada de praga, era mais uma lição, a lição final. Veja, o faraó também se considerava divino, e por isso mesmo o povo fazia tudo o que ele mandava, pois discordar de um Deus seria o pior dos pecados. Depois de 9 pragas ou 9 lições, Deus já provou de todas as formas que ele é mais poderoso, e agora vem a décima lição, de que o faraó não é um Deus. Nessa 10ª lição, cada chefe de família deveria declarar abertamente se ele queria aceitar Jesus como salvador dele e de sua família ou não. Essa 10ª lição é para todo mundo, tanto para os egípcios como para os hebreus. Todos deveriam participar. Sabe por quê? Porque a escolha é individual. E ela não representa apenas Deus matando o ídolo, mas representa todo o plano da redenção. Então, se você vivesse naquela época, sendo hebreu ou egípcio, e você realmente queria aceitar o sacrifício de Jesus, pois já está entendendo que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, você deveria pegar uma ovelha de no máximo 1 ano de idade, macho, sem defeito, e sacrificar a sua ovelha e usar a sua carne como alimento numa ceia, um jantar para toda a família. Essa seria a ceia da Páscoa, a última refeição comida pelos hebreus ou pelos egípcios que quisessem sair do Egito e começar o caminho em direção à terra de Canaã. Caso você não aceitasse Jesus como aquele que morre no seu lugar, caso você não aceite o primogênito de Deus para morrer no lugar do primogênito de sua família, é como se Deus estivesse dizendo: tudo bem, eu respeito a sua decisão. Se você não quer que Jesus morra no lugar do seu primogênito, eu não forço você, eu permito então que o seu primogênito morra. É como se Deus quisesse que uma escolha fosse feita que representasse o ponto de vista de cada família. E com essa lição, o faraó não podia, ao mesmo tempo, aceitar a Deus e se dizer Deus. Ao sacrificar a ovelha, ao sacrificar o cordeiro, o faraó estaria declarando abertamente que ele não tem poder de dar ou de manter a vida. Ele estaria declarando abertamente que o único que pode sustentar a vida de uma pessoa é Deus. Ao sacrificar aquele cordeiro, o faraó estaria dizendo: eu aceito que eu não sou Deus, porém
Jesus Cristo, que claro, ele não sabia o nome, né? O Messias que virá, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, é esse que morre no lugar do meu filho. Eu não tenho poder para fazer nada. O único poder que está nas minhas mãos é o poder de decisão. Se eu aceito esse sacrifício ou se eu permito que o meu filho morra. Eu aceito a substituição do Messias ou eu não aceito e permito que a minha família e eu mesmo colham as consequências das nossas escolhas. Veja, existem vários símbolos nesse ritual. A morte do cordeiro seria a morte de Jesus na cruz. A comer a carne do cordeiro seria aceitar o caráter de Jesus e receber para eles o caráter de Jesus. Tinha mais um ponto também, eles teriam que passar o sangue daquele cordeiro na porta de suas casas. Aqui tem uma coisa interessante. Naquela época havia uma crendice muito interessante entre os egípcios, o povo egípcio. Eles escreviam seus nomes em pedras ou nos templos ou nos monumentos que estavam ao redor, porque eles acreditavam que uma das formas de manter a vida eterna era através do nome gravado em algum lugar para sempre. Ou seja, essa crendice dizia o seguinte: depois que eu morrer, se o meu nome estiver em lugares suficientes, em pedras suficientes para se manterem eternamente nessas pedras, o meu nome garante que eu permaneça vivo eternamente. Os hebreus haviam incorporado muito dessa crendice e eles costumavam também escrever os seus nomes nos umbrais das portas de suas casas, porque essa era a parte da casa feita de pedra e provavelmente iria durar mais. É como se Deus estivesse dizendo: amigo, não é o seu nome escrito numa pedra que vai te trazer a eternidade, mas é quando você aceita o sangue do Messias derramado por você e por sua família, quando você aceita a substituição do meu filho, do meu primogênito, por você, é que você pode passar para a eternidade, é que você pode permanecer vivo eternamente. Então, pegue o sangue desse cordeiro, o sangue do Messias, e cubra esses nomes nas pedras. Pegue o sangue do cordeiro, e é o sangue do cordeiro que fica nos umbrais das portas das suas casas. É o sangue do cordeiro que garante a sua eternidade e nenhuma outra crendice. É através do sangue do cordeiro que você alcança o sonho que eu tenho para você. Veja que Deus não estava apenas interessado em libertar para dar liberdade, Deus estava interessado em libertar a mente dessas pessoas, libertar a crença dessas pessoas, mostrar para essas pessoas que existe um sentido na vida e na eternidade. E não adianta viver de crendices ou viver de crenças que não levam a nada, crenças que são mentiras, crenças que fariam com que eles, aonde quer que estivessem, continuassem escravos de uma ilusão. Amigo, você entende onde eu quero chegar? Não veja isso como a 10ª praga onde Deus mata os filhinhos das pessoas. É exatamente o contrário. É a 10ª lição onde Deus mostra para o universo, mais uma vez, que todos sim deveriam morrer, mas se eles escolhessem não morrer, Jesus morre no lugar deles. E essa escolha, feita através do sacrifício, era a escolha que deveria ser ensinada para todos os outros povos. É por isso que aquela janta foi uma festa instituída por Deus naquele momento, a Páscoa, e que deveria ser celebrada anualmente, todos os anos, para que eles voltassem a relembrar que um dia eles eram escravos, não apenas do faraó, mas escravos das crendices e da mentira nas quais eles acreditavam. E a partir do sangue do Cordeiro e do Espírito Santo, eles podem ser libertos, não apenas da escravidão do faraó, não apenas da escravidão do pecado, mas libertos para uma escolha que os leva para a eternidade, onde Deus oferece a liberdade. A morte dos primogênitos não era um castigo de Deus pela desobediência, mas sim a consequência natural de não aceitarmos o substituto Jesus. Em respeito à sua escolha, Deus permite que você colha a consequência que você escolheu. Você conhece a história? O faraó não queria demonstrar que precisava de um Deus maior do que ele mesmo. Ele continua se dizendo divino e o seu filho segue o rumo natural de todos aqueles que se afastam da fonte de vida. A Páscoa tem vários símbolos. Um desses símbolos é aceitar Jesus e o sacrifício que ele fez por você. Você passa a se alimentar então do caráter dele. Por isso, cordeiro no jantar. E quando você se alimenta, você aprende, entende mais e mais sobre o caráter de Deus. Esse caráter passa a fazer parte de quem você é. E da mesma forma que a carne do cordeiro os fortaleceria e traria energia para eles, para a saída e aquela caminhada que iria levá-los até a Canaã,
ou deveria levá-los até Canaã, é o caráter de Jesus que te fortalece para que possa continuar na caminhada em direção a Canaã celestial. A cada dia, estamos mais distantes do reino do inimigo e mais perto do reino de Deus. Qual a sua escolha, amigo, no dia de hoje? Escolha Cristo e se alimente do seu caráter. E continue dessa forma, buscando forças para essa jornada que estamos juntos fazendo em direção à eternidade.